24 de fevereiro de 2022, 4 da manhã. Moscou acorda em silêncio. Kiev em desespero. Sirenes, explosões, o estrondo da guerra. Na televisão estatal, Vladimir Putin surge diante das câmeras com a expressão gélida de quem sabe: não há mais retorno. O passo decisivo havia sido dado e nada seria como antes. Então, pronuncia as palavras que o mundo temia: decidi conduzir uma operação militar especial. Naquele instante, os sonhos ideológicos se desintegraram na fumaça dos primeiros mísseis. As palavras viraram ideias, as ideias, ideologia, a ideologia, destruição. Putin não aparecera ao vivo para falar de diplomacia. Ele falava de blindados cruzando fronteiras, de sangue, de dor, de lágrimas. Falava do fim das esperanças, das desilusões. Falava de guerra. A palavra que os russos deixariam de pronunciar tornara-se parte inseparável da vida de milhões. Por mais que ela não fosse dita, ela estava ali, diante de todos. Os russos tiveram que se acostumar com a ausência da narrativa e a presença da dor, o sofrimento silencioso que não pode ser expresso e, por essa razão, também não pode ser superado. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas não é menos vão se esgotar a compreender o passado se nada se sabe do presente. Mark Bloch. Chega um instante na trajetória dos regimes autocráticos em que as palavras cessam de ser suficientes. Quando os inimigos imaginários precisam se materializar em inimigos reais. Não basta apenas intuí-los, é necessário senti-los com intensidade crescente. Para Vladimir Putin, esse momento se concretizou em uma fria madrugada de inverno, quando decidiu que a única maneira de preservar seus sonhos seria destruir uma nação inteira. Bem-vindos ao episódio final de nossa jornada através dos sonhos geopolíticos que moldaram a Rússia de Putin. O ponto onde esses sonhos se transformaram em pesadelos. Observamos como as ideias de um filósofo falecido foram ressuscitadas para dar origem a uma religião política. Compreendemos a evolução dessa doutrina que converteu diferenças em ameaças, vizinhos em inimigos e diversidade em traição. Hoje, chegamos ao momento em que todos esses elementos se unem numa conclusão única e terrível: a guerra como salvação. Este é o sonho destrutivo, o instante em que a política da eternidade, a securitização do outro e a fusão das ameaças internas e externas formaram um nexo tão perigoso que, na mente do autocrata, a única saída possível era a destruição. Essa não é apenas a narrativa do início da guerra na Ucrânia. É a história de como os sonhos de grandeza se tornam máquinas de morte. De como a busca pela eternidade conduz ao fim. De como a criação de ameaças transforma o próprio agente em ameaça. De como a busca por segurança gera insegurança. De como o medo da ruína acarreta destruição. E de como o apego a fantasias desmorona diante de uma realidade dura, fria e cruel, que por tanto tempo se tentou negar, mas que agora se impõe, cada vez mais clara, diante dos olhos de todos. Por fim, esta é a história da derradeira queda de um sonho imperial, um ciclo repetido inúmeras vezes ao longo dos séculos. Que possamos então extrair ensinamentos valiosos dessa experiência, lições essas que, lamentavelmente, Vladimir Putin não conseguiu apreender ao ignorar os erros e advertências dos episódios passados. Nas palavras do historiador francês Mark Bloch, a história não perdoa aqueles que ignoram seus sinais. Um lembrete contundente sobre a importância de reconhecer
e aprender com os padrões que se repetem no curso da humanidade. Contudo, em muitos casos, como demonstrou o destino do próprio historiador, ela tampouco perdoa aqueles que, mesmo percebendo o abismo que se avizinha no horizonte, se veem incapazes de alterar o curso dos acontecimentos e acabam tragados por eles, tornando-se assim mais um capítulo do processo no qual a farsa se transforma em tragédia. Bloco 1. A armadilha do poder. Para entender por que Vladimir Putin escolheu a guerra, precisamos voltar ao começo de tudo. Ao acordo não escrito que ele fez com o povo russo. A proposta era simples: vocês não se metem na política, eu cuido de vocês. Durante os 2 primeiros mandatos, Putin entregou sua parte do acordo. A economia cresceu, os salários aumentaram. A Rússia voltou a ser respeitada no mundo. O caos dos anos 90 ficou para trás. Mas aqui está o problema com ditadores. Eles sempre prometem mais do que podem realizar. E quando não conseguem mais entregar, precisam encontrar outro jeito de manter o poder. 2018. Putin anuncia que vai aumentar a idade da aposentadoria. A reação é devastadora. 85% dos russos rejeitam a medida. Pela primeira vez em décadas, sua popularidade despenca de 82% para 65% em apenas 6 meses. Para um líder que sempre se orgulhou de sua aprovação, isso foi um terremoto. 2020. A pandemia expõe o sistema de saúde russo. A economia despenca. A aprovação de Putin cai ainda mais. 59%. O menor índice desde que chegou ao poder. 2021. Alexei Navalny retorna do exílio após ser envenenado com Novichok. É preso no aeroporto. Os protestos resultam em mais de 23 mil detenções em todo o país. O acordo estava quebrado. Putin não conseguia mais entregar prosperidade. Então ele mudou completamente as regras do jogo. Em vez de dizer, eu cuido de vocês, ele passou a dizer, eu protejo vocês. E de quem? De inimigos que ele mesmo criou. A cientista política Catherine Stoner chama isso de mito da competência autocrática. Durante anos, Putin se vendeu como o líder competente que fazia a Rússia funcionar. Quando isso não funcionou mais, ele virou o protetor que salvaria a Rússia de seus inimigos. O problema é que essa estratégia tem um preço. Você precisa de inimigos reais para sustentar medos reais. Veja os dados. Sempre que Putin enfrentava crises internas, as ameaças externas apareciam magicamente nos discursos oficiais. Revolução Laranja na Ucrânia em 2004? Ameaça externa. Euromaidan em 2013, 2014? Ameaça externa. E funcionou. A anexação da Crimeia em 2014 foi um sucesso absoluto. A popularidade de Putin disparou para níveis recordes. Mesmo com a economia em queda, os russos se sentiam orgulhosos novamente. A fórmula era simples. Se o desempenho econômico falha, que entre em campo o inimigo externo. Putin já havia usado essa receita na Chechênia e na Geórgia. Por que não funcionaria de novo? Mas toda fórmula tem um limite. E Putin estava prestes a descobrir qual era o seu. Após os acordos de Minsk, as relações com o Ocidente se normalizaram. O discurso do medo perdeu força. Sem ameaça crível, não há coesão. Sem coesão, não há legitimidade. Foi nesse vácuo que a crise explodiu para dentro. As reformas impopulares, a pandemia, os protestos, tudo isso mostrava que Putin estava perdendo o controle da narrativa. Restava apenas uma alternativa para restaurar a legitimidade em colapso: converter o inimigo imaginado em inimigo real. Transformar a retórica de cerco em guerra de verdade. Dar corpo, sangue e trincheiras às ameaças que só existiam na televisão. Não por acaso, o número de agentes estrangeiros explodiu. O silenciamento de vozes dissidentes atingiu escala inédita. A Rússia se tornou um país em estado de guerra permanente, mesmo antes da guerra começar. Putin havia construído sua legitimidade em 2 bases:
prosperidade econômica e grandeza nacional. A prosperidade evaporava. Restava apenas a grandeza. E, na mente de Putin, grandeza significava uma coisa: império. E império significava guerra. Bloco 2. A Cruzada Sagrada. Quando a política vira religião. Putin enfrentava um dilema que todo líder autoritário conhece bem: como justificar o injustificável. Mesmo controlando a mídia e o discurso público, ele sabia que não podia simplesmente acordar um dia e dizer: vou invadir a Ucrânia porque sim. Até os russos precisariam de uma razão que tocasse suas almas, não apenas suas mentes. E foi aí que todos os elementos dos sonhos que construíram ao longo de 2 décadas se fundiram numa narrativa devastadora. Mas para entender a magnitude dessa transformação, precisamos viajar no tempo. Imaginem a Ucrânia nos anos 90, um país recém-independente, cambaleando após o colapso soviético, vendo seu PIB despencar 68% em apenas 6 anos. Era como assistir um paciente em recuperação, frágil, incerto, mas determinado a encontrar seu próprio caminho. Para a Rússia, porém, essa independência sempre foi vista como um mal-entendido histórico. Juristas russos argumentavam que a Ucrânia deveria voltar aos limites pré-soviéticos, enquanto países vizinhos questionavam sua soberania. Para os ucranianos, a busca por identidade própria se tornou uma obsessão nacional. Mas algo estava mudando. A frustração com a pobreza pós-comunista crescia e os ucranianos começaram a olhar para o oeste. A Polônia, com sua prosperidade europeia, brilhava como um farol de esperança. A Rússia representava o atraso, o passado que queriam deixar para trás. Em 2004, a Revolução Laranja explodiu como um raio em céu azul. Os ucranianos forçaram seu governo a recuar de eleições fraudulentas, provando que não eram mais marionetes de ninguém. O recado estava dado: queremos decidir nosso próprio destino. Quando a Ucrânia se aproximou de um acordo com a União Europeia em 2013, um acordo que a tiraria definitivamente da órbita russa, Putin reagiu como um ex-namorado possessivo. Primeiro tentou força, guerra comercial, chantagens econômicas. Depois tentou sedução. Ofereceu bilhões em empréstimos. E funcionou, temporariamente. O presidente ucraniano Yanukovych cancelou as negociações com a UE. Mas os ucranianos não estavam dispostos a aceitar. Explodiu o Euromaidan, uma onda de protestos que mudaria para sempre a história da Ucrânia, da Rússia e da Europa inteira. Para Putin, isso não era apenas política, era traição espiritual. Em 2013, visitando Kiev, ele havia declarado que a unidade entre russos e ucranianos era tão forte que não estava sujeita a nenhuma autoridade. Mas e se essa ordem sagrada fosse quebrada? A resposta começou a ser escrita com sangue. Em 2014, após engolir a Crimeia, o Kremlin já alertava claramente: se a violência se alastrasse, a Rússia se reservava o direito de proteger seus direitos e da população russofona. O recado era cristalino. Todo o país estava na mira. Putin ressuscitou o conceito czarista de Nova Rússia, incluindo províncias inteiras do sudoeste ucraniano que, segundo ele, haviam sido incorporadas à Ucrânia, só Deus sabe por quê, em 1920. Em 2021, Putin publicou sua carta de intenções. Um artigo intitulado Sobre a União Histórica de Russos e Ucranianos. O tom era de ultimato. Para ele, no projeto anti-Rússia, não havia lugar para uma Ucrânia verdadeiramente soberana. A soberania não era mais questão legal, mas a capacidade de impor sua vontade contra pressões externas. Uma Ucrânia não alinhada a Moscou estava automaticamente contra a Rússia. As palavras de Putin ecoavam como uma profecia sombria. Passo a passo, a Ucrânia foi arrastada para um perigoso jogo geopolítico, um trampolim contra a Rússia. Inevitavelmente chegou um momento em que o conceito Ucrânia não é Rússia não era mais uma opção.
Havia uma necessidade para o conceito anti-Rússia, que nunca aceitaremos. A máquina de propaganda russa começou a trabalhar overtime. Desde 2004, os nacionalistas ucranianos foram pintados como nazifascistas. Primeiro, apenas alguns grupos pró-Ocidente. Depois do Euromaidan, a acusação se espalhou como vírus. As próprias instituições ucranianas haviam sido sequestradas por extremistas neonazistas e viciados em drogas. Até fevereiro de 2022, os ucranianos comuns ainda eram retratados como vítimas inocentes. No segundo dia da invasão, Putin ainda apelou para que o militar ucraniano impedisse que neonazistas usassem suas famílias como escudo humano. Mas quando a resposta veio, não dos militares, mas da sociedade civil inteira, o Kremlin ficou atônito. Nesse momento crucial, algo se quebrou na psique russa. A ira se voltou contra todo o povo ucraniano. Não eram mais vítimas, eram cúmplices de uma guerra fratricida e seriam punidos. O ex-presidente Dmitry Medvedev explodiu no Twitter com uma fúria crua. Odeio eles. São bastardos e degenerados, querem a morte da Rússia. E enquanto eu estiver vivo, farei de tudo para fazê-los desaparecer. A máscara havia caído completamente. A operação militar especial não era mais sobre libertação, era sobre destruição. Em março de 2022, a agência estatal RIA Novosti publicou um manifesto chocante defendendo a aniquilação completa da identidade ucraniana. Desnazificação e desucranização tornaram-se a mesma coisa. A unidade dos herdeiros do antigo Rus passaria por uma amputação dolorosa. Uma comparação da época capturava perfeitamente a mentalidade. Quando você desparasita um gato, para o veterinário é uma operação rotineira, para os vermes é uma guerra e para o gato é uma purificação. O sentido abstrato e o significado prático das palavras, que antes viviam separados, finalmente se reencontraram numa dança macabra. A invasão não seria vendida como conquista, mas sim como libertação. Não como agressão, mas defesa. Não como imperialismo, mas luta anti-imperialista. Em 24 de fevereiro, Putin subiu ao púlpito e mobilizou toda a retórica que havia destilado por 2 décadas. Cada palavra era um projétil carregado de significado. O objetivo é proteger pessoas que sofrem abusos e genocídio pelo regime de Kiev há 8 anos. Desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. Impedir que o Ocidente destrua nossos valores tradicionais e imponha seus falsos valores que nos corroeriam por dentro. Cada frase ecoava os sonhos anteriores como numa sinfonia sinistra. A proteção de pessoas que sofrem ressuscitava o sonho messiânico de Ilin. A desnazificação materializava o nesadelo sobre inimigos internos. A defesa dos valores tradicionais cristalizava anos de retórica anti-LGBTQIA+, e propaganda cultural. Mas havia algo novo e assustador. Pela primeira vez, Putin falava explicitamente sobre uma guerra de civilizações. Alexander Dugin, o ideólogo ultraconservador e guru espiritual do Kremlin, foi ainda mais direto. Em suas redes sociais, declarou que a Rússia havia iniciado uma guerra contra uma civilização antirreligiosa que luta contra Deus e derruba os próprios fundamentos dos valores espirituais e morais. Para Dugin, a batalha na Ucrânia era nada menos que a guerra final contra a civilização do anticristo. O patriarca Kirill, o papa da Igreja Ortodoxa Russa, ofereceu sua própria interpretação divina. Em seu sermão do Domingo do Perdão, Que Ironia, ele declarou que as marchas do orgulho gay na Ucrânia eram um divisor de águas entre a luz e as trevas, e que as tropas russas precisavam derrotar simultaneamente o exército inimigo e o lobby gay. A guerra tinha se tornado uma cruzada sagrada. Um veterano da guerra da Chechênia, entrevistado sobre anonimato, capturou o espírito dessa transformação com uma frase que arrepia. Na Chechênia, lutávamos contra separatistas. No Donbass, lutávamos contra fascistas. Agora, lutamos contra o próprio Satanás.
Bloco 3. A lógica do apagamento. Quando a destruição vira método. Mas aqui está o aspecto mais assustador do sonho destrutivo. Ele não admite meio termo. Na lógica de Putin, a Ucrânia não podia ser apenas derrotada. Ela precisava deixar de existir como entidade política independente. Porque sua própria existência era uma negação da narrativa russa sobre unidade civilizacional. Isso explica por que a guerra russa na Ucrânia assumiu características tão brutais desde o início. Não era uma guerra tradicional por território ou recursos. Era uma guerra pela própria realidade. Uma tentativa de apagar da história a ideia de que ucranianos e russos são povos diferentes. Os dados são chocantes. Segundo a ONU, até março de 2024, mais de 10 mil civis ucranianos haviam sido mortos e 18 mil feridos. Mas os números não contam toda a história. Os ataques sistemáticos à infraestrutura civil, os bombardeios de hospitais e escolas, as deportações forçadas de mais de 19 mil crianças ucranianas, tudo isso faz sentido dentro da lógica do sonho destrutivo. Se os ucranianos não existem como povo separado, então não há civis ucranianos, apenas russos confusos que precisam ser reeducados. A jornalista Maria Stepanova, exilada russa, observou: Putin não está apenas atacando a Ucrânia, está atacando a própria ideia de que a Ucrânia possa existir. Mas a lógica destrutiva não parou na Ucrânia. Ela se voltou também para dentro da Rússia. Desde o início da guerra, mais de 600 pessoas e organizações foram classificadas como agentes estrangeiros. A simples menção da palavra guerra virou crime punível com até 15 anos de prisão. Jornalistas independentes foram presos ou forçados ao exílio. ONGs foram fechadas. Universidades foram purificadas de professores não confiáveis. A Rússia se tornou uma sociedade em guerra total, não apenas contra a Ucrânia, mas contra qualquer forma de dissidência interna. Bloco 4. O cálculo fatal. Quando a realidade encontra os sonhos. Putin apostou que a guerra seria rápida. 3 dias, talvez uma semana. Kiev cairia, Zelensky fugiria. O Ocidente protestaria, mas não agiria. Ele apostou errado. 2 anos depois do início da operação militar especial, os resultados falam por si. A Ucrânia não foi libertada. Ela se tornou mais unida e mais determinada a resistir do que nunca. A OTAN não foi enfraquecida. Ela se expandiu com a adesão da Finlândia e da Suécia. O Ocidente não foi dividido. Ele se uniu em torno de sanções sem precedentes contra a Rússia. Mas o preço mais alto foi pago pelo próprio povo russo. Segundo estimativas ocidentais, entre 300 mil e 500 mil soldados russos foram mortos ou feridos. Mais de 1 milhão de russos fugiram do país para escapar da mobilização. A economia russa perdeu acesso a mercados globais cruciais. Uma geração inteira de talentos, cientistas, artistas, jornalistas, empresários, abandonou o país. Sergei Guriev, economista russo exilado, resume: Putin prometeu fazer a Rússia grande novamente. Em vez disso, ele a fez pequena, isolada e dependente de ditaduras como Coreia do Norte e Irã. A Rússia se tornou um pária global. Sua influência cultural, que um dia rivalizou com a do Ocidente, foi reduzida à propaganda de guerra. Mas talvez o aspecto mais trágico do sonho destrutivo seja que ele se alimenta de sua própria destruição. Cada fracasso militar é apresentado como prova de que os inimigos são ainda mais perigosos do que se pensava. Cada sanção é vista como confirmação de que o Ocidente sempre quis destruir a Rússia. Cada crítica interna é tratada como traição. O sonho destrutivo criou um sistema fechado, onde a realidade não pode penetrar.
onde os fracassos são sempre culpa dos outros, onde a única resposta para o desastre é mais desastre. Bloco 05. Momento de virada. Mas aqui está a verdade que Putin nunca poderá admitir. Ele não salvou a Rússia, ele a condenou. Ao transformar política em religião, ao substituir debate por dogma, ao escolher guerra em vez de reforma, Putin não protegeu a identidade russa. Ele a aprisionou em uma versão empobrecida e violenta de si mesma. O sonho dogmático prometia grandeza espiritual, mas entregou o fanatismo. O sonho perigoso prometia proteção contra inimigos, mas criou inimigos reais onde antes havia apenas diferenças. O sonho destrutivo prometia a vitória final, mas entregou apenas destruição. E o mais trágico é que tudo isso era evitável, mas Putin escolheu o caminho dos sonhos impossíveis. E quando os sonhos se revelaram impossíveis, ele escolheu torná-los reais através da força. O resultado não foi a realização dos sonhos, mas a transformação deles em pesadelos, para a Ucrânia, para a Rússia, para o mundo. Desfecho da série. O que aprendemos dessa jornada através dos sonhos de Putin? Primeiro, que ideias têm consequências. As fantasias de um filósofo morto se tornaram política de Estado. Os preconceitos de uma sociedade traumatizada se tornaram leis repressivas. Os medos de um ditador se tornaram guerra real. Segundo, que a política da eternidade é sempre destrutiva. Quando você constrói sua identidade nacional na negação do outro, quando você substitui esperança por nostalgia, quando você transforma diferenças em ameaças existenciais, você não está construindo uma nação. Você está construindo uma máquina de destruição. Terceiro, que democracias não são imunes a esses vírus ideológicos. Em todo o mundo, vemos políticos usando as mesmas táticas de Putin, criando inimigos internos, securitizando diferenças, prometendo restaurar uma grandeza perdida que nunca existiu. No Brasil, vemos ecos desses sonhos quando políticos transformam adversários em inimigos, quando apresentam a democracia como ameaça à ordem, quando prometem salvar o país de seus próprios cidadãos. Nos Estados Unidos, vemos quando o America First se torna America Only, quando a diversidade é apresentada como traição, quando a complexidade é reduzida a conspirações. Na Europa, vemos quando partidos prometem proteger a civilização cristã contra invasores, quando transformam refugiados em ameaças existenciais, quando oferecem soluções simples para problemas complexos. A história da Rússia de Putin é um aviso para todas as sociedades. Cuidado com líderes que prometem salvá-los de inimigos invisíveis. Cuidado com narrativas que transformam complexidade em simplicidade, diversidade em ameaça, debate em traição. Porque quando você aceita que alguns dos seus concidadãos são inimigos, quando você acredita que sua nação tem uma missão sagrada, quando você pensa que a violência é justificada para proteger sua identidade, bem, aí você não está mais construindo uma democracia. Você está construindo uma ditadura. E ditaduras, como a história nos ensina repetidamente, sempre terminam em tragédia. Não apenas para seus inimigos, mas para seus próprios povos. Os sonhos de Putin se tornaram pesadelos para todos. A pergunta que fica é: quantos outros líderes, em quantos outros países, estão sonhando os mesmos sonhos perigosos? Porque no final, todos nós escolhemos nossos sonhos. E nossos sonhos, inevitavelmente, escolhem nosso destino. Se quisermos dispor de um relato melhor do bem e do mal, teremos que ressuscitar a história. Timothy Snyder.